Beleza, galerinha? Vamos começar a correção da aula do dia 22/4, que fala sobre as propriedades de determinantes. Antes de iniciar, quero agradecer mesmo, do fundo do coração, a dedicação de vocês nesse momento de aulas não presenciais. Saudades, abraço para vocês e até breve, se Deus quiser. Vamos dar início à correção do primeiro e do terceiro exercício, que nesse caso eles ficaram iguais. Vocês lembram que cometi esse erro aí, certo? Na hora de fazer o exercício. O que você tem que lembrar é o seguinte: se a matriz A, certo, é uma matriz de ordem 2 por 2, então a ordem da matriz é 2, certo? Vou trocar aqui a cor da caneta, um minutinho. Certo? Ela tem 2 por 2, certo? E o determinante vale 5. Qual vai ser o valor de 2A? Então, eu multipliquei a matriz A por 2. A matriz A foi multiplicada por 2. Então, 2A é a multiplicação da matriz A por 2. Esse 2 é o K dessa quinta propriedade. E aqui 2 por 2, certo? A ordem dela também é 2. Isso que vai ser o N. Então, a quinta propriedade fala que quando você multiplica uma matriz quadrada com um número real K, seu determinante passa a ser multiplicado por K elevado a N. Então, nesse caso, nós temos 2 por 2, a ordem 2. Então, o N vale 2. E nós estamos multiplicando por 2. Então, vai ser o quê? O K vale 2 e o N vale 2. Vai ser 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vale 4. 4 vezes 5, 20. Então, o determinante de 2A vale 20. Segundo exercício. Vamos aqui. Justifica, em cada caso, o motivo do determinante ser igual. Letra A, ele foi igual a quanto? A 0. Eu quero que você justifique para mim o porquê ele foi igual a 0. Das propriedades que eu passei, a terceira propriedade fala o seguinte: verificadas em uma matriz se duas linhas ou duas colunas com elementos de valores proporcionais, determine o determinante terá o valor igual a 0. Então, você vai observar o seguinte, que dessa primeira linha, 4, 5 e 1, para a segunda linha, menos 8, 10 e 2, elas são proporcionais a quanto? A 2. A primeira linha todinha foi multiplicada por 2. Certo? Menos 4 vezes 2 dá menos 8, 5 vezes 2, 10, 1 vezes 2, 2. Então, a primeira linha é proporcional à segunda linha. Quando isso acontecer, é igual a 0. Serve para a linha e serve para a coluna. Certinho? Então, por que é igual a 0? Por causa da terceira propriedade, somente para justificar. Letra B. O que você tem aqui? Pela primeira propriedade, também foi igual a 0 esse determinante. O que a primeira propriedade fala? Ao observar uma matriz e verificar que os elementos de uma linha ou de uma coluna são iguais a 0, nesse caso que a terceira coluna todinha é igual a 0, certo? O valor do seu determinante também será igual a 0. Então, se você tem uma linha toda igual a 0 ou uma coluna toda igual a 0, sim, o determinante vai ser igual a 0. Letra C, você tem aqui o determinante foi igual a 21. Pela oitava propriedade, fala o seguinte: o determinante de uma matriz triangular. O que vai ser uma matriz triangular, pessoal? É aquela que tem todos os elementos acima da diagonal principal. A diagonal principal aqui é quem? É o 1, o 3, o menos 7. Todos os elementos que estão acima dele aqui são iguais a 0. Se fosse todos os elementos acima ou todos os elementos abaixo, é chamado de que? De uma matriz triangular, é um caso especial. Mas você observou que todos os elementos acima da diagonal principal ou todos os elementos abaixo da diagonal principal são iguais a 0, certo? O determinante não vai ser igual a 0, pessoal. O determinante vai ser igual à multiplicação dos elementos da diagonal principal. Então, você vai pegar o 1, o 3 e o menos 7. 1 vezes 3 vezes menos 7, menos 21. Vai pular agora a terceira, nós vamos para a quarta, que a terceira ficou igual à primeira. A quarta, o que você tem aqui?
Se A é uma matriz quadrada de ordem 3 e o determinante dessa matriz vale 3, sabe-se que K é um número real onde, olha só aqui, o K vezes 2 é igual a 192. Novamente, nós vamos usar a quinta propriedade, pessoal, certo? Caso uma matriz quadrada A, não precisa ser a matriz A, seja multiplicado por um número real K, seu determinante será multiplicado por K elevado a N. Mas nesse caso, lá no exercício 2, certo? Era de ordem 2. Aqui já falou ordem, de ordem 3. Então, a matriz o quê? 3 por 3, mas já falou a ordem. Então, o meu N, certo? Vai ser igual a 3. Então, quando você colocar lá o K elevado a N, ser K elevado a 3. E o A também vale 3. São ideias diferentes. Beleza, pessoal? Aqui eu fiz um pouquinho direto. Então, você sabe que o determinante, né? K elevado a 3, K elevado a N, vezes A é igual a 192, que ele falou que isso aqui é igual a 192. Mas ele deu o valor do A. O A vale quanto aqui, pessoal? Vezes 3. Então, ficaria K elevado a 3 vezes 3 é igual a 192. Então, K elevado a 3 é igual a 192. Quem está multiplicando passa aqui dividindo, que seria o A. E aqui eu fiz a substituição do A por 3. 192 dividido por 3. 192 dividido por 3 já efetuei, é 64. Então, K elevado a 3 é igual a 64. Pessoal, a mesma ideia de raiz quadrada, se fosse elevado ao quadrado, mas aqui é raiz cúbica, beleza? Então, K vai ser raiz cúbica de 64. O meu K vale 4. Ok? Quinto exercício. Olha só, novamente. Pessoal, determinante sempre só pode ser de matriz quadrada. Então, aqui, de ordem 2, certo? Não nulo, certo? Deu o quê? Determinante de A ao quadrado é igual a det de A mais A. Ele quer saber só o valor de determinante de A. Então, foi dado isso aqui inicialmente. O que você sabe aqui? Que A mais A é igual a 2A. Que A ao quadrado você pode separar também. A vezes A dá A ao quadrado. A partir daqui, já começa a aparecer a ideia do que você quer calcular, que é o det de A. Certo? Nós vamos usar duas propriedades. Usando a nona propriedade na primeira parte e a quinta propriedade na segunda parte. O que você tem aqui? Então, a nona propriedade fala o quê? Considere duas matrizes quadradas, certos? De ordem iguais. Então, se você tem duas aqui eu coloquei A vezes B, mas aqui é o A vezes A no nosso exercício. Certo? Se são matrizes iguais, é de mesma ordem. Certo? Temos que o produto entre elas, então, determinante de A vezes A, eu posso separar. É igual ao det de A vezes o det, determinante de A. Foi o que eu fiz aqui na primeira parte. Separei o determinante de A com o determinante de A usando a nona propriedade. E aqui a quinta propriedade, que nós já usamos algumas vezes. Então, eu estou multiplicando aqui a matriz por 2, 2A. Então, aqui o K é o 2, certo? E o N, ele falou que a ordem da matriz, coloquei aqui, ó, que a ordem da matriz é 2. Então, ficaria K elevado a N. O K é 2 e o N é 2. 2 ao quadrado. Beleza? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Vai pegar aqui, cortar um determinante desse aqui, det de A, desse lado, com um desse aqui, que está multiplicando. Então, sobrou só esse determinante, det de A é igual ao 2 ao quadrado. Det de A vai ser igual a 4. Só parte teórica, aplicando as propriedades que foram passadas para vocês aí, no caso, certinho? Beleza, último exercício. Ele deu para vocês que duas matrizes, a matriz A e a matriz B, calcule o valor determinante de A vezes B. É como eu falei para vocês, galerinha, se você tem a nona propriedade, se você for usar a ideia de multiplicação de duas matrizes aqui,
e ficar um pouquinho mais longo o caminho. Estou falando que você vai errar. Certo? Se você multiplicar a matriz A vezes a matriz B e calcular o determinante, sim, tem que dar o mesmo resultado. Certo? Se der, quando a gente retornar em aulas presenciais, eu faço das duas formas para vocês para provar isso aqui. Mas vamos lá. Fica mais fácil você calcular o determinante separadamente. Só isso que o exercício mostra, que a propriedade mostra para vocês, que é mais fácil só calcular separadamente do que fazer a multiplicação, mas não é errado. Então, se eu pegar aqui, diagonal principal, lá, 2 vezes 4, menos diagonal secundária, 2 vezes 3. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 8 menos 6, 2. Então, determinante de A vale 2. Determinante de B, a mesma ideia. Principal, menos 1 vezes 6, menos secundária, menos 2 vezes 3. Atenção, galera, que tem jogo de sinal. Menos 1 vezes 6, menos 6. Menos, que a ideia do determinante, já tem esse menos aqui, menos 2 vezes 3. Menos com menos vai dar o quê? Mais. Então, ficaria menos 6 mais 6, determinante de B igual a zero, calculando. Certinho? Mas teve gente que usou a terceira propriedade aqui, galera. Certo? Enxergou que lá que eu tenho lá. Menos 1, 3, menos 2, 6. Está aqui da primeira linha para a segunda linha, eu multipliquei por 2. São proporcionais. Se tem linhas ou colunas proporcionais, o determinante, depois colocar direto que o determinante de B seria igual a zero, sem cálculo. Está vendo como ficava mais rápido do que passar pelo cálculo de determinante? Então, as propriedades é somente para isso, para encurtar, para facilitar os cálculos. Mas o exercício pediu o quê? O valor do determinante de A vezes o valor do determinante de B. Então, você tem aqui, que é 2 vezes 0, que vai dar 0. E acabou. Era isso que a gente tinha para vocês. Abraço, até mais.